Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é sábado, 18 de janeiro de 2025. O Evangelho de Jesus é escrito por Marcos, capítulo 2, versículo de 13 a 17. O convite que Jesus faz a Levi para se tornar um dos seus. Levi, que depois recebe o nome de Mateus. Ele era cobrador de impostos, e os cobradores de impostos eram mal vistos, até porque eram exploradores, sobretudo das famílias mais pobres. E de repente Jesus convida um cobrador de impostos, Levi, que depois tem o nome de Mateus, e vai à casa dele, e é cercado por esta classe social, os cobradores de impostos. E muitos que estão ali começam então a se incomodar com a presença de Jesus naquela realidade, naquele meio. E eles perguntam, como que ele, sendo justo, ele quem? Jesus, como que Jesus, sendo justo, sendo puro, ele se permite sentar naquele ambiente? E Jesus, ouvindo, logo se prontifica em responder. E ele diz: não são as pessoas sadias que precisam de médico, assim como não são os santos, os puros, que precisam da misericórdia de Deus, e sim os pecadores, Interessante, meus irmãos, quantas vezes nós achamos que o ambiente da própria igreja, à frente dos movimentos e pastorais, os ministérios, até os ordenados, que são reservados às pessoas puras, às pessoas mais santas, às pessoas mais dignas. E nós observamos que o exemplo que Jesus nos dá é que os pecadores são convidados a se aproximarem de Jesus. Jesus não é preconceituoso. Jesus transforma pela proximidade. Jesus muda a vida das pessoas e do mundo, porque ele se envolvia, ele se misturava com as pessoas que eram rotuladas de impuras, pessoas que eram rotuladas de pecadoras. São as pessoas com quem ele procura conviver, ele procura estar mais próximo. E isso deixa para nós um lindo exemplo, o exemplo de que a igreja, o reino de Deus, é para todos. Todos têm a oportunidade de fazer o seu caminho, de fazer o seu processo, de fazer a experiência de Jesus Cristo. Não são as pessoas puras, as pessoas mais dignas que estão ali. São todos, elas também. Mas são os pecadores, você, eu, nós somos os convidados para estar sentados à mesa com ele. A mesa da Eucaristia é para todos, assim como o olhar clínico, assim como a atenção mais prioritária do médico voltado para o enfermo, a vida de Jesus Cristo, o olhar de Jesus Cristo também
se volta para aqueles que são excluídos, marginalizados, que são os pecadores, aqueles que são jogados fora, como se eles não tivessem a oportunidade da salvação. Aonde é grande o pecado, muito maior é a misericórdia de Deus. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça, a misericórdia e o perdão. Deus não tem pressa para condenar, mas é paciente em dar a oportunidade a todos, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender dos pecados, se afastar do mal e ser salvo. Deus tem o desejo de que todos abracem a fé, sigam Jesus Cristo e renunciem o mal. Hoje a igreja celebra Santa Maria no sábado. Mãe de Jesus, sempre se deixou guiar pela palavra de Deus. Confiemos-lhe, pois, sobretudo, nossas necessidades espirituais, a fim de que ela nos conduza ao trono da graça, da salvação, do qual nunca se afastou. Então, que Maria, nossa mãe, acolha os seus filhos e os leve também aos braços do seu Filho, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para que o pecado não destrua, então, a nossa graça, a nossa dignidade de filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo. Mas procuremos viver a fé, o arrependimento dos pecados e abracemos a salvação. São os pecadores que precisam da misericórdia e não os puros, os justos. Então, neste sábado, véspera do domingo, que a palavra de Deus nos oriente pelos caminhos da salvação e Jesus nos convide a sentar à mesa com Ele, para que o pão do céu, a palavra, a luz de Deus guie os nossos passos. Que desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.